Nós vamos ter aqui, né, um exercício, isso aqui é um exercício da Unicamp, que ele tem, na verdade, tá meio embaçado aqui, mas dá para ter uma ideia sobre ele. Ele lê o seguinte: um brinquedo que muito agrada as crianças são os lançadores de objetos, de pistas, tipo os Hot Wheels, né? Quem já, não sei se já viu, teve o sonho de ter um Hot Wheels, né? Aquelas pistas do Hot Wheels, ou tem o Hot Wheels, né? Eu na minha época não tinha essas coisas, né? Mas eu confesso que eu sou adulto e eu quero ter um. Considere que a mola da figura a seguir possui uma constante elástica igual a 8.000 Newton por metro. E a massa desprezível. Inicialmente, a mola está comprimida e de 2 centímetros. A ser liberada, um carrinho de massa igual a 0,20 kg. Então, o que acontece aqui? Você tem uma mola, ela está comprimida, e como lá no lançador do brinquedo, né? Você comprime a mola e aí depois libera ele, certo? Liberando ele, o carrinho vai entrar em movimento. Ou seja, o que acontece? A energia da mola vai ser passada para a energia do carrinho. O carrinho abandona a mola quando ela atinge o seu comprimento relaxado e percorre uma pista que termina em uma rampa. Considere que não há perda de energia por energia mecânica por atrito no movimento do carrinho. A velocidade do carrinho quando ele abandona a mola e a altura na rampa, ou seja, quando ele estiver subindo aqui, no instante em que o carrinho tem uma velocidade de 2 metros por segundo, respectivamente tá aqui, nas alternativas, né? Então ele pergunta para nós qual é a velocidade do carrinho quando ele é abandonado pela mola e a altura que ele atinge quando a velocidade dele é de 2 metros por segundo. Bem, o que isso tem a ver conosco, né? Gente, vamos trabalhar um pouquinho aqui. Como é que funciona? Bem, aqui a gente tem uma ideia, tá, da chamada conservação da energia, né? Como é que funciona essa conservação da energia? Deixa eu só abrir aqui o meu livro aqui que eu já mostro para vocês ali a parte que nos interessa. Tadã, Xavier. Olha lá, Xavier, abre aí. Isso. Queda livre, cinemática. Esse tipo de exercício, né, ele acaba sendo bem interessante por causa que é uma forma da gente resolver, né, uma forma da gente resolver um exercício como esse sem aplicar as leis de Newton. Então, isso faz com que você tenha digamos assim, uma maneira, né, mais eficiente, uma maneira mais fácil de você calcular essas energias aí. Bem, vamos lá. Tá? Então, o que a gente está vendo antes de mais nada, para vocês ficarem cientes, né? Isso aqui é lei de Newton? As leis de Newton, elas estão sendo utilizadas aqui normalmente. As leis de Newton, elas valem. Só que é muito complicado a gente trabalhar esse tipo de exercício com leis de Newton, certo? Porque daí tem um monte de força. É o que a gente pode explicar o mesmo movimento de várias maneiras, né? Como o Arthur falou assim, isso aqui é queda livre? Tem alguma coisa a ver com queda livre, mas às vezes o modelo do exercício ele não se encaixa dentro desse exercício. Então, o que vai acontecendo? A física é como se fosse cebolas, como os ogros do Shrek, né? Você vai tendo camadas, certo? Então, vocês estão fazendo o que agora? Vocês estão vendo as camadas mais externas. Então, vocês estão vendo assim, primeiro vocês viram lá a parte de cinemática comigo. Então, é a parte mais interna. Aí, vocês começaram a ver as partes mais externas dessa cebola, certo? Então, vocês estão vendo ela de dentro para fora,
certo? Então, vocês vão vendo as camadas mais externas. Então, vocês viram as leis de Newton. Só que, às vezes, de vez em quando, as leis de Newton conseguem explicam tudo, só que de uma maneira muito complicada. Então, a gente começa a ir para outro conceito mais abrangente, que é a energia, que daí é uma outra camadinha, certo? Então, assim, é uma forma da gente tentar explicar o movimento de várias maneiras, certo? Atingindo o mesmo resultado. Essa que é a grande sacada da física. A física, ela faz isso, né? Ela explica as coisas de várias maneiras, certo? E o que a gente vai fazer é explicar o caso da montanha-russa. Então, antes de mais nada, né? Vamos retomar algumas coisas ali. A gente viu, né, que existe a energia cinética, né, que é a energia associada a energia associada ao movimento, a gente já conversou sobre isso, certo? Então, existe a energia cinética associada ao movimento, que é mv ao quadrado por 2. Nós vimos que existe a energia potencial gravitacional, certo? Que é a energia associada ao quê? Energia associada à altura. Eu conversei com vocês que energia potenciais são energias que elas podem ser armazenadas, elas são energias associadas às forças conservativas, né? Então, uma força conservativa são duas. Normalmente, aqui a gente vai trabalhar nesse primeiro momento é a força de tensão de elásticos, certo? Então, forças de elásticos, de molas, assim por diante, e a força gravitacional. Bem, a força peso, a VLP igual M vezes G. Né? Então, a força elástica, melhor dizendo, a força gravitacional, a gente viu, né, a gente conversou que ela basicamente depende da altura. Então, nós vimos e falamos que a energia potencial gravitacional, a EP, EPG, normalmente a gente coloca aqui, é igual a M vezes G vezes H, ou seja, massa vezes a gravidade vezes altura. Eu conversei com vocês sobre a energia da mola, conversei, né? Acabei conversei com vocês, A né? potencial elástica, né? Isso, Para x quadrado sobre 2. Mas a isso. gente não fez muito Muito exercício exercício, sobre. né? Ah, beleza, então. Então, o que acontece? Tem a parte teórica, por enquanto, né? Então, o que acontece? A energia elástica é a energia associada a deformações de molas, certo? Então, a energia de molas são aquelas energias associadas àquilo que se deforma e volta à sua posição original, certo? A gente deu um pitaco nessa questão aqui, que é o famoso kx quadrado sobre 2, beleza? Tudo isso está relacionado ao teorema de trabalho. Por que trabalho, né? Porque a gente viu, a gente conversou que o trabalho ele é a energia de transformação. Ou seja, eu posso transformar a energia elástica em energia potencial em energia mecânica, a energia mecânica, energia térmica, energia, sei lá, energia sonora, elétrica, o que eu quiser, certo? O teorema é bonito. E a Energia conexão de luminosa. Exatamente. E a conexão de tudo isso é esse cara aqui, ó. É o trabalho, certo? Então, o trabalho é sempre uma energia de conversão. No caso da força, é o trabalho de uma força, quando a gente associa isso a forças, né? Como no caso, a força gravitacional, como a força elástica, certo? Então, são energias relacionadas com isso. E a questão, por exemplo, a relação entre o trabalho e a energia cinética, que representa a sua variação. Tudo isso está relacionado com um grande conceito chamado de energia mecânica. E o cara falou, pô, a gente já falou sobre energia mecânica. É que, como a gente já conversou, né, a energia mecânica, ela, ela representa, né, como qualquer energia, ela se conserva, mas ela se conserva de uma certa maneira. Então, um exemplo bem simples, né? Se vocês lerem essa questão aqui, né, se vocês lerem esse enunciado aqui, veja que ele está dizendo aqui, ó. A energia total do universo permanece constante. Não pode ser criada nem destruída. Apenas uma forma de energia se transforma em outra. Então, se transforma está relacionado com o trabalho, e isso aqui quer dizendo que a gente não pode mandar a energia embora. Ela sempre vai se transformar em alguma coisa. Beleza.
Então, foi aquilo que eu conversei de um modo geral. Só que no caso da energia mecânica, a gente fala que a energia mecânica se conserva. Então, como assim? A gente diz que a energia mecânica ela é formada por três coisinhas. Na verdade, por duas essenciais. A energia mecânica ela é a soma algébrica, a soma comum da energia cinética junto com as suas energias potenciais. Quem são essas energias potenciais? Pode ser a gravitacional Ou ou, elástica. ou a elástica, ou, em alguns casos, a energia potencial e a elástica. Então, eu posso ter as três ao mesmo tempo. E o que, que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer para nós que, independente do ponto que você tenha, você vai ter a energia mecânica conservada, desde que não haja desperdícios de energia, em forma de atrito, em forma de calor e assim por diante. Então, o exemplo que ele considera é que não há perda de energia mecânica por atrito no movimento. Tá vendo? Ó? Então, a energia mecânica se conserva. Então dá para achar a altura pela MGH, né? Igualando as duas. Exatamente. Daí como é que a gente faz? Aí tem as técnicas de resolução, certo? Então a técnica é o seguinte, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou vir aqui, eu vou aumentar essa figura por um motivo óbvio, só para ficar mais simples de eu explicar para vocês. Eu vou fazer 3 pontos. Então eu vou fazer alguns pontos aqui. Primeiro, eu vou colocar minha altura relacionada aqui, ó, que eu não sou bobo, né? Eu vou colocar a altura em relação ao quê? Em relação ao aqui, né? Então, o carrinho tá aqui, então eu vou fazer isso. A minha altura vai ser isso aqui, certo? Então, ó, não sou bobo de mudar ela de posição, então vai ser isso aqui, ó. Ó, pá, 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 pá. Beleza, tá aí, ó. Então, essa aqui vai ser meu referencial de altura, certo? Eu vou estudar 3 pontos básicos. Eu vou estudar esse ponto, eu vou chamar de A. Quando ele sai da mola, eu vou chamar de B. E quando ele atinge uma certa altura, que vai ser o ponto C. Quando ele falou que a velocidade vale 2 metros por segundo. Então, ele quer saber qual é essa altura aqui. Certo? Essa que é a minha pergunta. E ele quer saber também qual é a velocidade que ele sai desse ponto aqui, ó. Então, as perguntas são essas. O carrinho ele tem um ponto A que a energia, toda a energia do sistema está no ponto A, concorda comigo? Quando a mola está comprimida? Está toda comprimida aqui. Aí o que acontece? Depois o carrinho é liberado da mola, certo? E aí vai ter uma certa velocidade máxima. Aí depois o carrinho vai começar a subir a rampa. Aí ele vai ter uma certa altura envolvida nessa questão. Aí como é que a gente resolve esse tipo de coisa? Ó, é uma técnica de resolução, tá? Você faz o seguinte: a energia mecânica do ponto A vai ser igual à energia mecânica do ponto B, que vai ser igual à energia mecânica do ponto C. Porque não há perda de energia, né? Exatamente. Com isso aqui, eu mato. Por quê? Vamos lá. Toda a energia do sistema está onde? Está no A, No, porque a mola no está ponto A com comprimida. a mola comprimida. Exatamente. Então eu vou fazer o seguinte: por uma questão de facilidade, eu vou fazer o seguinte: a energia mecânica do ponto A eu vou igualar com a energia mecânica do ponto B. Pronto, eu trabalho de 2 em 2, certo? Para poder iniciar meus trabalhos. Que tipo de energia que eu tenho no ponto A? Elástica. Elástica. Aí você pode fazer 3 perguntinhas básicas aqui, sabe? Você pergunta para cada ponto 3 perguntas. É uma sugestão muito boba e simples de resolver. Você pergunta para o ponto A. Ponto A, tem velocidade? A mola está comprimida, certo? Lembre-se disso. Quando você comprime o máximo a mola, o ponto A tem velocidade? No ponto A, não. Não, então não tem energia cinética.
O ponto A, você tem altura? Não. Não, então não tem energia potencial gravitacional. Ponto A, tem mola? Tem. Então tem energia potencial elástica. Então quer dizer que no ponto A eu vou ter energia potencial elástica. Pronto. Agora eu vou fazer as mesmas perguntas para o ponto B. Eu vou perguntar para o ponto B. Daí imagina que o carrinho foi liberado, certo? Ó, você tem que imaginar o movimento, tem que usar que nem um Bob Esponja. Imaginação, certo? Então você vem aqui, ó. Então você vem para cá, ó. Vem para cá e você vai analisar o ponto B. No ponto B, você vai fazer a mesma pergunta pro ponto B. Ponto B, você tem velocidade no ponto B? Tem, porque o carrinho está em movimento. Exatamente. Então quer dizer que eu vou ter energia cinética. Então eu vou ter energia cinética no ponto B. Ponto B, eu tenho altura? Não, porque o referencial está no chão. Exatamente. Então não tem energia potencial gravitacional. Ponto B, tem mola no ponto B? Não. Não, exatamente. Já vou dar uma dica de mestre para vocês. Normalmente, quando tem mola, só tem energia elástica. Normalmente, tá? Fora isso, não tem. Agora, na cinética gravitacional pode ter as duas juntas ali. Ok? Então, tipo, pode ter cinética e gravitacional ao mesmo tempo. Certo? Normalmente, a elástica ela é sozinha. Então, se você for perceber, a energia elástica sempre, normalmente é sozinha. Principalmente quando ele fala o seguinte, que a mola é comprimida no máximo, certo? Quando a energia, existe uma compressão máxima dessa mola, alguma coisa nesse sentido. E agora você vai resolver, vai ficar o seguinte, ó. Kx² por 2, tu vai abrir a fórmula, tá? Tem que abrir ela, mv² por 2. Pronto. O que a gente pode fazer? Matemática, simplifica, certo? E a partir disso aqui, você vai resolvendo com os dados que você tem, ó. O valor do K é a constante elástica. A constante elástica ele me deu. Vale isso aqui. Então, tá aqui. Então, K é igual a 8.000 Newton por metro. A mola está comprimida em 2 centímetros. Então, X... Opa, não é isso. Nem isso. Então, X... não quer mudar. Eita coisa. Deixa eu voltar meu note aqui, tá? Que às vezes ele dá pau. Aqui. Vamos lá. Volta-te. Aqui. Aí. Voltou. Então, ele deu aqui, ó. X é igual a 2 centímetros. Pessoal, em mecânica não tem papo com unidade. Sempre unidades do Sistema Internacional de Medidas, tá? Qual é a unidade oficial de comprimento? Metros. Metros. Então passa para metro. Não tem churumela. Passa para metro. Como é que passa para metro? Acho que divide por 1000. Não sei se é isso. Vamos lá. Centímetro, lembra o quê? 100. Exatamente, isso aí. Centímetro, lembra 100. Milímetro, lembra o quê? 1000. Aí, entendeu? Entendeu a sacada? Então aí, ó. 0, é só ler. Leia e preste atenção na unidade. 2 centímetros. Centímetros. Divide por 100. 2 milímetros. Leia a unidade. Você saca a questão ali. Dividiu por 100 vai dar 0,02. Então, beleza. Então, ó. 8.000. Vinho tem uma massa igual a 0,20 kg. Qual é a unidade oficial de massa? É quilogramas, não é? Exatamente. Então, tá show de bola. Então, só deixar. Vezes VB². E agora resolve isso aqui, né? Se você resolver isso, você vai ter o seguinte, né? Eu vou resolver aqui rapidinho nas calculadoras. Eu vou só facilitar um pouquinho a nossa vida, tá? Eu já vou levar esse 0,02 ao quadrado. 0,02, né? Elevar ao quadrado. Vai dar 0,0004, certo? Então vai ficar 8.000 vezes 0,0004
0,4 igual a 0,2 VB ao quadrado. Não simplifiquei nada por enquanto aqui, né? Vou multiplicar por 8.000 vezes 8.000. Deu 3,2. E eu já vou passar esse 3,2 dividindo por 0,2. Então, dividido por 0,2, deu 16. Então, se você passar esse 3,2 aqui e dividir por 0,2, certo? Ficou isso? Vai ficar a raiz de 16, ó. Coisa linda, hein, professor? Coisa linda, hein? Coisa linda. Aí, ó, cara. 4 metros por segundo. Isso aqui é uma conspiração a nosso favor, viu? Aí, ó. Fechou a unidade. Legal. Né? Então, 4 metros por segundo. E aí já tínhamos a unidade, ó. Que se você quiser, você não precisa nem continuar a conta, né? Ó, que ó, já tem, inclusive, a unidade correta. Né? Agora a gente tem que achar esse 0,6 aqui, né? Como é que a gente acha a altura? É só igualar o VB com o C, né? MC. Pode ser. Pode Ou ser. o A com C também. Exatamente, pode ser também. Só que o seguinte, se você igualar o VB você tem energia cinética, né? Pode ser também. E você pode igualar com o VC também, né? Então, assim, tanto faz você igualar A com C ou B com C. Tanto faz. Eu vou fazer a tua primeira sugestão, cara. Vou fazer a tua primeira sugestão. A energia mecânica do B vai ser igual à energia mecânica do C. Mas só que tem um risco. Se você erra aqui, você passa o erro pro restante. Tá? Tem esse problema. Né? Então, tem que ficar esperto nisso. Por isso que é bom sempre a gente pegar a origem dele. Então, mv ao quadrado por 2, que eu já sei que é energia cinética, certo? Só energia cinética. Agora eu vou fazer a pergunta para o B. Para o C, melhor dizendo. Ponto C. Tem velocidade no ponto C? E agora? Eu acho que não. Tem velocidade no ponto C? Olha aqui, ó. Tem sim, professor. Tem. E é de quanto? Olha lá. 2,0. Exatamente. Então temos energia cinética. Hoje eu vou fazer a pergunta aqui para não voltar. Tem altura no ponto C? Segundo o referencial, sim. Sim, exatamente. Então quer dizer que eu vou ter Então as vai duas. ser cinética e potencial? Sim. Então quer dizer que eu vou ter cinética no ponto C mais gravitacional no ponto C. Ela é dividida em duas. Aqui, só para ficar bonito, eu vou deixar aqui a energia cinética. Certo? Tá aí, ó. Então quer dizer que eu vou ter energia cinética e gravitacional de tudo isso. Vamos lá. Se você fizer a substituição, você vai ter o seguinte, ó. mv ao quadrado por 2 da velocidade do ponto B é igual a m vc ao quadrado por 2, certo? Mais mgh, o h feio, h do ponto C. Pronto. Uma dica importante, vocês que são aluno esperto, é muito importante vocês aprenderem a simplificar. Simplifica a vida, gente. Corta o que for necessário cortar, só que tem que ser um corte com sabedoria, tá? Lembra que eu cortei os dois aqui? Ó. Por que eu posso cortar o 2? Eu tenho dois termos, certo? Cada termo está em um lado da igualdade e o 2 está nos dois Denominadores. nos dois termos em si. Agora você tem que olhar a mesma coisa aqui. Numa soma, você tem que olhar. Você tem quantos termos aqui? Ó? 1, 2, 3 termos. Então você tem que ter a mesma grandeza nos 3 termos. Tem alguma grandeza que está nos 3 termos aqui? A massa. A massa. Então eu posso cortá-la. Se você quiser levar ela, pode levar. Dá para cortar tudo? Pode cortar as massas, sim. Tu vai cortar todas elas. Tem que cortar todas elas ao mesmo tempo. Então, o que vai me sobrar é o seguinte. VB ao quadrado por 2 é igual a VC ao quadrado por 2
mais G vezes H. Daí o senhor dividiria a massa em um lado da igualdade e no outro lado, porque tá multiplicando, daí Exatamente, corta tudo. exatamente isso mesmo. É o famoso a gente faz a chunchadinha, né? Então faz o que você faz aqui, ó. Você Chuchadinha. divide por meio, divide por M e divide por M. Daí você vai poder cortar, entendeu? Corta todos eles. É isso que a gente faz. Né? Na verdade é Uhum. isso, né? Não é que a gente vai cortar assim, né? Na real eu falo cortar, mas é errado, né? Matematicamente é você dividir por M, dividir por M, dividir por M. Aí, se eu divido esse lado, tem que dividir todo mundo também. Né? Eu não posso só dividir esse termo, não, porque senão a igualdade ela vai ser prejudicada, certo? A gente fala que a gente corta. Isso facilita bastante, porque ó, como é que vai ficar as contas? Vai ficar bem mais simples. Ó. Então vai ficar o seguinte, ó, se você pegar aqui, vai ficar 4 ao quadrado por 2 é igual 2 ao quadrado por 2 mais 10 10 vezes vezes H. C. Olha, isso aqui é de criança. Ó. Então, o que a gente vai ter aqui? 16 4 sobre 2, 16, 8. 8, perfeito. Opa, vai. Vai, tio. 8 é igual, aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4. 4 dividido Dividido por por 2, 2, 2. 2. Isso. Mais 10 HC. O que, que eu faço agora? Esse 2 para o outro lado subtraindo vai ficar 6 Exato. igual a 10 HC. Exatamente. Né? Não vão me fazer a caca de fazer isso aqui, né? Fazer esse mais esse, né? Que tem uns. O cara pode pensar isso, pelo amor de Deus, não posso, né? Não dá para somar polinômios com incógnitas diferentes, né? Exatamente, perfeito, isso aí, né? E aí passa dividindo para o outro lado, né? Lembre-se que o número que multiplica a letra passa dividindo. E olha que legal, achamos um negocinho.